Olá, galera do terceiro ano, tudo certo? Bom, então vamos continuar falando, né, do período entre ditaduras. Falamos um pouquinho sobre o governo Dutra, né, demos alguns destaques, e o outro destaque importante é o chamado Plano SALT, né, que é uma, digamos assim, uma junção, né, dos termos saúde, alimentação, transporte e energia, que eram setores considerados prioritários, então eram setores nos quais esse plano, né, tinha por intenção investir, né, porém, no fim, demorou muito tempo para ser aprovado, ele foi, se não me engano, colocado ou terminado em 48, o governo já estava terminando em 50, quando foi mais ou menos aprovado, então ele nem teve, de fato, uma efetividade, mas é bem importante em história do Brasil, deste período, né, vocês conhecerem um pouquinho sobre esses planos, e vão ter vários aí, planos, slogans, tá? Então vocês vão ter que saber esses planos. O plano SALTE, né? É o plano, então, vinculado ao governo Dutra, certo? Que é um governo, então, mais uma vez ressalto, que vai se afastar do nacionalismo da perspectiva do Vargas, tá? Apesar de ter sido eleito em grande medida com uma esperança de continuidade do que Vargas tinha proposto, mas ele vai se alinhar aos Estados Unidos, né? E basicamente vai, enfim, né? Fazer toda uma política de subserviência, de abertura, né? Aos mercados e aos interesses estadunidenses, certo? Mais ou menos vinculado, né? Com aquela perspectiva do anticomunismo, que é uma coisa que funciona, é impressionante, né? Como isso, né? Se pauta na sociedade, sendo que digamos que 99,9% das pessoas possivelmente não sabem dizer com precisão o que é comunismo, né? Então, este período, estamos falando de 47, né? 1947 a 50, né? 46 a 50, que é o governo Dutra, e então, né? Não é uma pauta tão antiga, né? Há uma continuidade nessa perspectiva, certo? Bom, então, no final do governo vai ter novas eleições, né? E dessa vez o Getúlio Vargas vai vencer as eleições, então daí agora de forma democrática pelo voto, né? Para este período, ele vai assumir em 50, certo? E ele se candidatou então pelo Partido Trabalhista Brasileiro, que também era um dos partidos vinculados a ele, né? É outro partido, tá, pessoas? O PTB de hoje em dia não tem absolutamente nada a ver com o PTB varguista, né? Mas enfim, então o Partido Trabalhista Brasileiro, neste período, era considerado um partido mais voltado às causas dos trabalhadores mesmo, né? Ele também é eleito com apoio do PSD, né, do Partido Social Democrático, que também não tem nada a ver com o partido de hoje, né, tá? São os partidos, isso não, vocês não podem confundir, tá, pessoas? Aqueles partidos são outros, é outra conversa, tá? É outra história, não tem nada a ver com o que é isso de hoje em dia, tá? Então, basicamente, então, ele foi eleito novamente, certo? Em 51, dessa vez democraticamente, né? E na verdade, este governo ele vai ter um cunho, né, no mesmo olhar que o Vargas tinha até então, no sentido de nacionalista, e agora ele vai encontrar uma série de restrições ou de problemas para poder efetivar as políticas que ele demandava, que ele se interessava, enfim, né, no sentido de proteção das riquezas nacionais, enfim, né. Então, tem toda uma situação, né, de comemoração desse retorno, né. Tem até uma música bem famosa que é muito utilizada em vestibular, que é retrato, né, o retrato do velho, né, bota o retrato do velho outra vez, porque as pessoas costumavam botar os retratos dos presidentes nas suas casas, né, enfim, em épocas de ditadura, isso inclusive, né, principalmente ditaduras totalitárias, digamos assim, como por exemplo o nazismo, isso era algo meio obrigatório, né, mas, né, enfim, tem gente para tudo. Mas enfim, então essa música ela ficou muito famosa e ela aparece muitas vezes, né, em questões de vestibular, então é bom vocês ficarem atentos, tá? Então Vargas, né, ele seguir, né, como eu falei para vocês, essa corrente nacionalista, né, ele vai procurar que o Estado tenha essa gerência, né, e vai tentar atender muitas vezes as demandas
populares, e por isso mesmo, como eu disse para vocês, ele é classificado, já era classificado lá naquela época como um governo populista. Eu não gosto desse termo, reforço novamente, ele tá aí, né, muita gente defende, muita gente discute, né, posso até procurar alguns materiais para vocês sobre populismo, assim, materiais sérios, né, não o que o, sei lá, né, o Zé da Banha falou, tá, não, né, o youtuber, enfim, né, não sabe de onde é que saiu, de que esgoto saiu, não. Uh, Pessoas realmente preparadas que estudam profundamente o tema. Vou dar uma procurada, mas assim, pessoalmente falando, eu não gosto desse termo, porque me parece assim, como é que eu vou dizer, debochar dos. Tá, beleza, então tu atende os interesses populares, então tu é populista, tu é demagogo, tu está. Não sei um pouquinho, são interesses legítimos, são demandas legítimas, né? Agora não, porque é do povo, então é ruim, né? Tipo, enfim, não necessariamente, né? Então eu não gosto desse termo, eu acho um termo pejorativo, tá? Não me soa bem. Mas é assim que o Vargas é classificado. Por quê? Porque de um modo geral ele vai buscar medidas nacionalistas, mas não é nacionalismo, como eu falei pra vocês, né? Aquele nacionalismo de, sei lá, se enrola né, na bandeira do Brasil, canta o hino, e todo mundo tem que cantar o hino, e não sei o que lá, e depois faz continência pra bandeira estadunidense. Não, tipo, isso não é nacionalismo, tá? O que é nacionalismo? É defender, proteger os interesses nacionais, as riquezas nacionais. É nesse viés que Vargas tem, busca medidas, né? Mais ou menos nesse sentido. Bom, nós estamos numa conjuntura, como eu disse para vocês, de Guerra Fria, algumas coisas mudaram nesse período, tá? Comparado com o período anterior do governo dele, e essas medidas nacionalistas que ele vai tentar tomar são vistas de outro viés, já não são aceitas, já tem outros interesses mercadológicos aí, né? Então ele vai enfrentar uma série de problemas mais intensos do que o que ele enfrentou antes, tá? Outra coisa que tem inclusive no livro de vocês, página 189, que fala sobre esse período, tem um outro termo que eu também não concordo, tá? Eu acho, como é que eu vou dizer, acho estranho, tá? Não é que não concorde, mas é discutível, né? Então diz ali que era um governo paternalista. Bom, em que medida, o que quer dizer exatamente com paternalismo, né? Então, é claro que grande parte, como eu falei para vocês, as pessoas não são preparadas para buscarem, se responsabilizarem e buscarem elas mesmas as mudanças e transformações. É muito mais fácil esperar alguém, né, que o faça. Então, nesse sentido, talvez possa até se adequar, né? Porque no sentido de que, bom, o Vargas vai doar os meus direitos. Não, né? Na verdade, muitas vezes Vargas vai responder a demandas populares que estão presentes no cotidiano, nas manifestações, etc. Então, é uma situação que também a gente tem que pontuar. Às vezes, com esse termo paternalista, às vezes parece uma coisa muito também pejorativa, vinculada ao fato das propostas, enfim, né, do programa varguista conter exatamente demandas populares. Ah, não, então se ele tem demandas populares, é paternalista. Por quê? Né? As demandas populares não são legítimas. Então, são coisas assim que acho que são questionáveis, a gente pode questionar junto, certo? Eu quero que vocês pensem um pouco fora da caixa. Ah, não, tá escrito no livro didático, uhul. Não, vamos pensar um pouquinho, né? Quais são os termos apropriados para cada grupo, né? Para cada situação, né? Quem são os chamados paternalistas, né? Enfim, de fato, a gente percebe que há muito o que fazer para se quebrar uma perspectiva paternalista, tu tem que ter um investimento gigantesco em educação que faça uma educação, não uma educação castradora, né? Mas sim uma educação libertadora, que ajude as pessoas a pensar, né? Que ajude as pessoas a decidir, que ajude as pessoas a buscar e formar uma opinião de forma apropriada, né? De uma forma adequada, né? Não assim, porque eu vi que fulano, sei lá, saiu não sei de onde, disse, não, você tem que, bom, tá, beleza, eu vou agora, a partir disso aqui, eu vou buscar tais leituras, vou buscar tais informações de pessoas que estudam isso, e aí eu vou, né, formar a minha própria opinião. Isso é uma educação libertadora. E assim a gente quebra uma perspectiva paternalista, né? As pessoas têm que se dar conta de que elas têm ação política, né? De que elas são sujeitos políticos, né? Então, nesse sentido, talvez caiba a palavra aqui, porque, de fato, né, no governo Vargas ainda não havia todo esse incentivo ou interesse, enfim, assim como, né, não mudou grandes coisas desde então, tivemos alguns momentos de investimento gigantesco na educação, mas são lapsos se a gente for comparar, se pensar na história do Brasil como um todo, certo?
Bom, então basicamente o governo Vargas vai adotar uma série de medidas, certo? De cunho nacionalista, de cunho de proteção das riquezas nacionais, e por isso ele vai ter muitos problemas, certo? Continuamos no próximo vídeo.